Olá, sejam bem-vindos. Temos mais uma das nossas conversas com a Alexandra Lemos, que hoje traz um porco ou uma porca muito bonitinho. Então, vamos falar sobre dinheiro? É como gerir bem o nosso dinheiro em 5 regras muito simples. Sim. Por que não? Não é só gerir os nossos pensamentos, não é só gerir as nossas crenças, é também gerir o nosso dinheiro. Não só lutar com a falta dele, não é? Exatamente, exatamente. Ou assimilar que ele falta. Então, como é que é, Alexandra? Como é que temos que nos relacionar com esse porquinho mealheiro aí tão giro? Quando aparece um porco mealheiro, aparece a nossa ideia de poupança ou de melhor gestão das nossas finanças. Então eu trago o porco para deixar essa mensagem. Como gerir bem, não é, o nosso dinheiro em 5 passos. Por que não? E depois há aqui um princípio que é rico, não é aquele que ganha 3.000 euros e gasta 5.000. Exatamente. Rico é aquele que ganha 1.000 euros e gasta 800, por exemplo, não é? E, portanto, é isso que vamos pôr, o que é que nós ganhamos em comparação com aquilo que podemos amealhar ou poupar para prever eventualidades no futuro. Como é que tem que ser o nosso relacionamento com o dinheiro? Sem virar também escravo dele ou escravo da poupança, não sei o quê. O dinheiro permite-nos aceder a coisas que queremos, não é? Exato. Fazer viagens, pagar a nossa casa, pagar os estudos dos filhos, a roupa, a comida, as nossas necessidades básicas. E também depois expandir para outros lados, ter miminhos, andar vestido como nós queremos, não é? Fazer cursos de formação, podemos comprar bibelôs, comprar, eletrodomésticos para facilitar a nossa vida em casa. Então, o dinheiro é algo fantástico, não é? Que nós, na nossa sociedade, é, digamos, a moeda de troca, não é? É através do dinheiro que nós conseguimos desenvolver a nossa atividade. Nós obtemos dinheiro pelo trabalho e também está mais que estudado que não é dos fatores fundamentais quando perguntam a uma pessoa o que é que te motiva a trabalhar aqui. Dos primeiros que aparece tem a ver com o reconhecimento e com a realização. E o dinheiro aparece mais no final da escala de preferências. Então, outros valores mais altos se levantam além do dinheiro. Mas hoje vamos falar do dinheiro, de uma forma muito prática, que é uma energia como outra qualquer, então, fantástica. Estamos no mundo material, temos mais é que saber lidar com o material, não é? Exatamente. Então, a primeira regra é pague-se primeiro. Pode ser, Elisa? Pode. Vou mostrar a regra. Pague-se primeiro. E o que é que isto significa? Uma sugestão de, por mês, arranjarmos uma motivação diária, porque colocamos na nossa agenda, eu quero fazer, por exemplo, uma viagem de sonho nas férias. Então, todos os dias acordo de manhã a saber que vou trabalhar, vou ser recompensada através do ordenado, não é? Do pagamento que recebo, e 10% desse ordenado, numa base, não é? Mensal, vai ser poupado para me pagar primeiro. E o que é me pagar primeiro? É pagar um sonho que eu tenho, um desafio, algo emocionante. Pode ser uma viagem, pode ser, comprar um ecrã de televisão daqueles modernos, não é? Já agora com alta tecnologia. Pode ser ter dinheiro para depois fazer um curso que é o curso transformacional da minha vida. Claro. Pode ser, enfim, comprar um carro. Então, a primeira regra é 10% por mês. Eu até vou colocar aqui uma nota, não é? Simbolicamente. Eu vou poupar a nota e já sei que 10% do meu ordenado, não é? Isto é simbólico, vai entrar aqui no registro de poupança. Pronto, está no porco, já não mexo. Bom, este porco é simbólico, significa que posso ter uma poupança, não é? No banco e vou reservando. De qualquer das formas, o pague-se primeiro é a primeira regra. Então eu sei que todos os dias acordo e que há um dinheiro que está a ser depositado no repositório que é para me pagar primeiro. E o pagar-me primeiro é algo que para mim é muito impactante. É para ter aqui uma motivação diária extra, porque sei que estou a poupar para depois ter na altura em que precisar de cumprir esse sonho. Então esta é a primeira regra, pague-se primeiro. A segunda regra vai ser adquirir aqui também, eu diria, 10% para uma segurança, não é? Porque podem haver tempos difíceis, pode haver uma situação de desemprego, pode haver uma doença que me tenha que internar num hospital particular, não é? E que tenha que pagar as contas. E, portanto, a segunda é 10% para um pé de meia. Além dos 10% do pague-se primeiro, também desviar 10% para um pé de meia. Os primeiros 10% vai para a devoção. Sonhos, exatamente. É? Sonhos. Para aquilo que você queira. Exatamente. Este é o pague-se primeiro. E depois é a obrigação. Uma obrigação que é para prever, porque as pessoas prevenidas, não é? Exato. Conseguem depois cumprir, em situações difíceis não ficam aflitas. Sabem que tem ali um pé de meia, é chamado mesmo pé de meia. E, portanto, mais 10% para dentro do porco, para assegurar situações da vida que podem ser, situações complicadas, não é? Depois, há outra coisa que é importante e que tem a ver com
um fundo, não é, para despesas mensais imprevistas. O que é que isto significa? 5%, por exemplo, furou o pneu do carro. Nós sabemos que às vezes trocar pneus não é uma coisa assim tão barata, não é? E, portanto, algum imprevisto que apareça e que não estava contemplado não é propriamente uma situação difícil. É um pequeno imprevisto, mas que exige às vezes um avanço de capital que não estávamos à espera, não é? Então, fazer um fundo para despesas mensais imprevistas, 5%. O que significa que 10% do pague-se primeiro, 10% do pé de meia e 5% deste fundo para despesas mensais imprevistas já dá 25%. Então, 25% por mês do nosso ordenado, pôr de parte, tendo em conta estas parcelas. A primeira é motivacional, não é? O pague-se primeiro. E, portanto, essa será a terceira regra. Quarta regra, esta também é importante, que é estancar a saída, às vezes por impulso. E, portanto, evitar fazer compras por impulso, que é o que acontece muitas vezes. E mulheres, então? Ui! Quando damos conta, é só esta coisinha, só que somar tudo ao final do mês, às vezes é uma conta, é uma parcela muito grande daquilo que é o nosso ordenado. E depois às vezes precisamos para outras coisas mais importantes e não temos, porque entretanto foram para, olha, compras por impulso, apeteceu-me, nem pensei. Isto no fundo são os prazeres imediatos. Lembra-se, Luísa, dos prazeres e portanto há aqui um impulso da mente, há uma sugestão da mente que é compra. E nós vamos atrás e depois arrependemos. Muitas vezes depois não é possível ir devolver a compra, já foi. Portanto, já gastei o dinheiro, então houve aqui uma compra por impulso. Portanto, evitar comprar por impulso. Nós até podemos comprar coisas agradáveis para nós, não é? Numa base mensal, mas que não seja por impulso. Porque o impulso leva-nos sempre depois ao arrependimento. Okay? E, portanto, não é prazeroso. É um prazer imediato no curto prazo. No longo prazo vamos ficar aflitos e é pior, digamos, a consequência do que propriamente o prazer. Claro. Não é? Não há um prazer máximo, só há um prazer imediato. E depois, a quinta regra, não é? Que é, em vez de ter, vou pôr aqui a imagem do cartão de crédito, não é? Em vez de termos 2 cartões de crédito, 3 cartões de crédito, porque depois dispersamos, não é? E o cartão de crédito tem aqui uma questão, que é, nós lidamos com dinheiro virtual, não se vê. A gente vai sente que está gastando. Não se sente que está a gastar. E, portanto, a ideia é, bom, se tiver que ter um cartão de crédito que dá jeito, às vezes para fazer compras online, ou um bilhete de comboio, ou um bilhete de avião, ou, há certas coisas que dá jeito termos um cartão de crédito. Agora, vamos manter apenas um, não é? E controlado. E muitas vezes deixá-lo em casa. E muitas vezes deixá-lo em casa com uma estratégia de não sermos abalroados pelo nosso PI, o prazer imediato, ou o perigo iminente, não é? De uma compra por impulso. Então, o cartão de crédito, sim, ok. Agora, basta um e que seja controlado também numa base mensal, não viver só para o controle, mas saber que digamos que temos esta capacidade de saber até onde é que podemos ir, não é? E de uma forma prazerosa. Claro. E, enfim, se é possível, por exemplo, em relação ao cartão de crédito, pagarmos apenas o mínimo por mês, vamos gerindo isso. Até podemos ir pagando o mínimo. Agora, temos é que ter atenção. Juros? Pois, exatamente. Há que fazer aqui um balanço, não é? O que é melhor para mim? O que é que me beneficia mais? E, portanto, tendo em conta estas regras, não é? E primeiro vamos começar pela motivação, fazendo aqui um resumo. Primeiro, pague-se primeiro. É muito interessante. Acordar de manhã... Tira alguma coisa para o seu prazer. Prazer. E é um prazer máximo, porque é um prazer onde eu vou poupando para depois chegar lá e ter. E, portanto, primeiro vamos focar no prazer máximo. Então, pague-se primeiro. Eu sei que todos os meses estou a contribuir para algo que me vai... eliminar a minha vida, vai-me dar um prazer grande e tem a ver com o meu trabalho, portanto é um prazer merecido, não é? Eu fiz alguma coisa para obter esse prazer. Depois, ter o pé de meia, porque nunca se sabe, em tempos difíceis, não é? Pode acontecer alguma situação, um imprevisto, e pode não haver alguém para nos emprestar dinheiro. Então, nós, para sermos autossuficientes, não só nos prazeres, como na desgraça, muitas vezes acontecem situações na vida aos quais temos que dar vazão e temos que investir, não é? Temos que ter dinheiro. E, portanto, o meu pé de meia, não é? Depois também um fundo mensal para despesas imprevistas. Terceira regra. Aí 5%, ok? Depois, evitar as compras por impulso. Temos mesmo que evitar. O que é que significa? Mais uma vez, controlar a nossa mente gastadora. E olha que há fobias para gastar. Portanto, há pessoas que estão infelizes, têm que ir às compras. Exatamente. É uma compensação emocional que passa por um prazer imediato, mas que depois ainda aumenta mais a disfuncionalidade. E, portanto, só uma pessoa que anda aqui, não é, num círculo negativo, é que entra por esse esquema. Compra por impulso porque está triste. Ora bem, eu estou deprimida. Você sabe que eu tenho uma relação com isso muito engraçada, que se eu estiver triste, aí é que eu não compro. Porque sabe o que eu acredito? Eu digo assim, então, não gosto de comprar nenhum presente, nenhuma prenda que tenha para oferecer. Se estiver doente, não vou comprar. Estou doente, estou mal, estou triste, vou comprar. Aquela camisa vai me dar alguma vez, vou estar bem com ela.
ou aquelas meias, ou o sapato, ou o que seja, vem carregadinho daquela negatividade que eu estava sentindo. Eu penso assim, eu sei se é uma... Mas então pensa bem, Luísa. Que eu digo assim, não, se eu tô mal, não vou comprar, porque o que eu comprar de mal, se eu tô mal, o mal que eu tô sentindo passa porque eu comprei. É um bocado assim. Exato, e ficaria pior. Claro. Isso é bom, porque então controla os seus impulsos. Mas há muita gente que vai por aí e às vezes não tem consciência, não é? E até há pessoas que se tratam porque têm essa impulsividade, é comprar por impulso, não é? E, portanto, no fundo, têm aquele prazer imediato e depois ainda choram mais, ainda ficam mais deprimidas, porque, entretanto, ficaram sem dinheiro e, afinal, aquilo é uma materialidade que não lhes serve, não é? Uma recuperação ou elevação da sua consciência para um estado de maior recurso emocional, para ficarem felizes, pelo contrário. Então, de facto, nós, mais uma vez, temos que apelar aqui ao cavaleiro para controlar o seu cavalo, não é? E, neste caso, controlar o dinheiro e ter prazer com o dinheiro são duas coisas que podem andar de mãos dadas e devem. Claro. E depois, o cartão de crédito, ok, vamos ver como é que gerimos o cartão de crédito. Apenas um e não 5 ou 6. Eu conheço muitas pessoas que têm muitos cartões de crédito. E às vezes já nem sabem em que conta é que estão. E se forem fazer as contas, quanto é que custa a anuidade do cartão de crédito, é uma verba... E sabe uma coisa, Elisa, há muita gente que nem tem isso por escrito. Fazer uma conta e colocar um apanhado. Não fazem, não sabem. Quando perguntamos, olha, quanto é que ganhas, quanto é que gastas e onde gastas? Ninguém sabe. Mais ou menos. E depois andam sempre ali na corda bamba, ou no negativo, não é? Exato. E, portanto, vamos evitar situações que nos vão desmoralizar por falta de controle e preparação e de antecipação. Exato. Então, eis as regras para tratar bem o nosso porquinho. E para podermos ter uma vida prazerosa e igualmente uma boa relação, não é? Com o balanço entre dar e receber. Exatamente. Porque, acima de tudo... Aprendam a lidar com dinheiro, que faz muita falta. Muita falta. É também algo... O saber lidar, não é? Só faz mais falta o saber lidar do que o próprio dinheiro. Do que o próprio dinheiro, com certeza. Apesar de que eu sou a favor do dinheiro, sem dúvida nenhuma, não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris, de preferência num hotel 5 estrelas. Claro. Mas, de qualquer forma, aprendam a lidar com dinheiro que vão sair ganhando, com certeza. Obrigada, Alexandre. Obrigada.